A arte existe porque a vida não basta. Esta frase é do nosso grande poeta Ferreira Goulart, que é uma bela frase, diga-se de passagem, porque ela engrandece a arte. Só que eu gostaria de dar os meus pitacos a respeito dela. Não que eu discorde do Ferreira Goulart, mas eu acho que, por mais que ele engrandeça a arte, ele parece que ele diminui um pouco a vida, né? Porque a vida não basta, como se a vida fosse muito pouco. É aqui que entra o meu ponto. Eu acho que é o contrário. A arte existe porque a vida transborda. Quando eu olho para a realidade, eu percebo algo nela. Ela é inabarcável. Ela é muito grande, ela é gigante, ela é, como diria Nelson Rodrigues, ela é monumental. E como ela transborda, se eu não tiver a arte, eu me afogo, porque eu sou um ser humano. Dizia eu esses dias num programa que nós, seres humanos, nós estamos talvez no melhor dos mundos, por incrível que pareça. Tá? Talvez muitos discordar disso, principalmente alguns existencialistas. Mas por que nós estamos no melhor dos mundos? Porque eu não sou nenhum animal irracional, nenhuma planta, nenhum mineral. Né? Quer dizer, você olha para estes seres de alma animal e vegetal, eles não têm escolha, né? Eles também não têm muito espanto com a realidade, eles não conseguem olhar para tudo isso que eu vejo e me espantar, me deliciar e me encantar com o mistério, né? Ou ouvir uma boa música e me deparar com a beleza, ou de me apaixonar por uma mulher além do sexo, né? Além da cópula. Os animais não conseguem fazer isso, porque eles são instintos puros, eles só existem. E eu também não sou Deus, não sou nenhum tipo de Deus. Um Deus onisciente, onipresente, onipotente, que sabe tudo. Deve ser um tédio também de saber tudo. Imagina não ter mais mistério. Quem levantaria da cama com todas as certezas do mundo? Eu levanto da cama porque a realidade é monumental e é misteriosa, e é por isso que eu levanto, porque eu quero nadar nesse mistério. Então eu também não sou Deus, que já sabe tudo. Eu estou no meio. Eu tenho um instinto, mas não sou refém dele. E eu também sei algumas coisas, mas não sei tudo. Tudo bem, isso causa uma angústia, mas ao mesmo tempo, isto é maravilhoso. E é aí que entra a minha questão da arte. Porque aí eu consigo me expressar por meio dela. E veja que isso é algo tão salutar para a nossa alma, né? Porque eu hoje, atendendo no consultório e estudando as coisas que eu estudo, tem algo que me parece que é o seguinte: você existe, você é dotado de algumas faculdades. Dentre essas faculdades, você tem inteligência e vontade livre. E a realidade em si, ela entra em nós pelos nossos 5 sentidos. Só que como ela é muito inabarcável, ela entra e lá dentro, muitas vezes, ela pode causar um certo rebuliço, uma certa bagunça quando ela está aqui dentro. É por isso que as pessoas têm traumas, é por isso que nós temos muitos sentimentos estranhos, é por isso que a gente muitas vezes cria medos imaginários, né? A gente não consegue entender algumas coisas, porque às vezes essas coisas entram, a realidade entra e lá dentro ela começa a fazer um rebuliço.
tá? Não é à toa que o poeta Mia Couto, ele se dizia um tradutor de silêncios. E eu, utilizando dessa pequena frase dele, digo, eu sou um tradutor de algazarra. Quer dizer, eu pego tudo isso que entrou, esta bagunça, e vomito para fora. E jogo para fora por meio da arte que eu expresso, que é a escrita. É isso que faz um artista. Ele se alimenta da vida. E aqui não há juízo de valor. Há apenas a vida e tudo que ela me oferece. Desde as doenças da carne e da alma até os amores que não passam depois do gozo. E aqui também entra um ponto importante, né? Quando eu discordo do Ferreira Goulart, assim, é óbvio que eu não discordo, ele tá certo, tá, ponto, é óbvio, ele é o Ferreira Goulart, pô. Mas quando eu falo sobre essa questão que a vida transborda, a imagem que eu consigo trazer para deixar isso mais claro é a seguinte: eu me imagino no meio do oceano, um oceano sem borda, eu olho e não tem terra, eu estou no meio do oceano, dentro de um barquinho de madeira. Só que tem um problema. Este barquinho está furado. Então a água, ela começa a entrar. Com pequenos furos assim, né? E o oceano, ele é a realidade. Ele é a realidade. E a realidade começa a entrar nesse barquinho. De alguma maneira sou eu, minha alma e meu espírito ali. Que eu começo a entrar. Para eu não deixar o barco afundar e morrer afogado, com esta realidade que ela transborda, ela é, de novo, monumental, é um tsunami, digamos assim, o que eu preciso fazer? Eu preciso arrumar uma maneira de, na medida que essa água vai entrando para dentro do barco, eu vou tirando ela para fora. Esse ato de pegar a água e jogar para fora, arrumar uma maneira de jogar para fora, para mim é o que a arte faz. Quer dizer, para mim, a escrita, ela tem a função de não deixar que eu me afogue. É bonito isso, né? Quando eu escrevo uma crônica, isso é muito bom, né? Quando eu escrevo uma crônica e eu consigo ser sincero e honesto com aquilo que eu tô escrevendo, eu juro pra vocês, me dá um alívio quando eu consigo jogar pra fora algo que estava aqui dentro, causando uma certa bagunça. E às vezes também é felicidade, às vezes tem coisas muito... Eu tô tão feliz que eu também transbordo, eu preciso jogar isso pra fora. Eu preciso falar sobre isso, eu preciso trazer uma expressão pra isso. Eu preciso trazer a palavra pra isso. Por mais que eu tenha consciência de que, no caso, a arte que eu escolhi exercer, que é a escrita, eu sei que a escrita, ela nunca vai alcançar a verdade toda, a verdade plena, ela não vai alcançar. Ela é um movimento indireto. E sempre vai ser o que eu faço, eu me aproximo da experiência. Me aproximo daquilo que eu estou sentindo. Mas isso já é tudo. Escrevo aqui, de certa maneira, em vão. Por amor às causas perdidas, nunca alcançarei, com minhas escassas e insuficientes palavras, a essência daquilo que vivo. Mas, se não as escrevesse, entraria em colapso no dia seguinte. Né? Santo Tomás, depois que escreveu todos aqueles calhamaços lá da Suma, todos os seus livros, todas as palavras que ele colocou no mundo, ele disse que aquilo era palha em relação à realidade, em relação à coisa em si. E realmente, eu entendo São Tomás, realmente é. Por isso que eu falo, a realidade ela é magnânima. Isso também é maravilhoso, né? É muito bom. É muito bom eu estar dentro dela e não ela dentro de mim. Ela entra um pouquinho, mas se ela entra inteira eu morro.
Não tem como, né? Eu não sou Deus, pô. Então é maravilhoso isso. É maravilhoso, por exemplo, eu ser só este cara aqui que vive sua vida simples, que vai dormir hoje à noite e amanhã vai acordar e o mundo vai continuar porque o mundo não depende de mim. Eu não criei isso aqui. Não, isso, por um lado, é muito bom, né? Por isso que eu falei antes, né? A gente tem a melhor posição existencial, que é ser humano. E talvez alguns caras de outras escolas filosóficas vão discordar e tal, mas enfim, essa é uma visão pessoal, né? Mas então, só voltando, eu entendo, eu compreendo que a palavra, ela é palha em relação à realidade. Só que, se não fosse isso, no meu caso, né? Se não fosse a arte que eu me propus a fazer, eu morreria afogado, eu estaria fudido. Eu costumo brincar, né? Dizer que a escrita me salvou. E por que ela me salvou? Porque eu consegui dar nome aos bois. Eu consegui uma forma de me expressar, eu consegui uma forma de não me afogar. Porque eu lembro, lá com os meus 15, 16 anos, eu era um moleque completamente tímido, introspectivo, e, de novo, a realidade estava entrando em mim, e aquilo estava me fazendo mal já, porque eu não conseguia falar com as pessoas sobre aquilo, porque eu tinha vergonha. Na época eu era tímido pra caramba, eu tinha os dentes tortos, eu era estranho, enfim, era complicado, né? Mas quando eu descobri a escrita, que foi lendo o Silmarillion do Tolkien, quando eu percebi que eu podia, digamos, entre aspas, ser um deus de um mundo, poder criar alguma coisa com aquilo que estava dentro, eu falei, porra, é isso aqui. E logo em seguida eu já me peguei escrevendo. Comecei a escrever uma espécie de romance ali. E depois disso eu nunca mais parei. Então hoje eu posso falar para vocês que a arte existe porque a vida transborda. E se não fosse a arte, eu me afogaria. Se não fosse, no meu caso, a escrita, eu me afogaria. Fora o fato também de que a escrita, escrever, ela me dá a vantagem de poder me olhar de fora. Isso é muito bom. Saramago dizia, né, que para a gente poder enxergar a ilha, eu preciso sair da ilha. Então, isso é maravilhoso. Quando eu escrevo uma crônica, ou várias crônicas, depois eu as leio, é como se eu conseguisse me enxergar de fora. Tanto é verdade que, às vezes, quando eu pego crônicas mais antigas para ler, eu vou lendo e eu penso, meu Deus, Guilherme, nossa, você era esse cara, você tinha esses pensamentos, você escrevia dessa maneira, meu Deus. Sabe, você consegue ver como você era, assim. Que é diferente de uma foto, né? A foto, tudo bem, ela mostra a parte estética, né, como você era fisicamente, corporalmente, mas a escrita, ela mostra a tua densidade intelectual, assim, ela mostra o que você pensava, o que você desejava. E olhando para o nosso panorama hoje, eu percebo que falta pra gente, eu já falei isso em outros vídeos, já falei isso em crônica, falta pra gente uma alma mais artística, porque a alma artística, ela descobre uma maneira de se expressar no mundo, de aliviar a tensão, de não se afogar com a realidade. Só que quando a gente olha para a nossa realidade hoje, é o contrário, a gente está fugindo dessa coisa mais artística. Eu costumo dizer que as pessoas estão se transformando em livros de autoajuda e manuais científicos ambulantes. Quer dizer, tem que ter certeza sobre tudo, a respeito de tudo, toda hora, né, alta performance. Quer dizer, o ser humano se transformando numa espécie de maquininha, né, tirando o coração de carne e colocando uma placa-mãe no lugar. É óbvio que essa pessoa vai ficar doente. E não é à toa que quando você vê os números hoje, né, de transtornos, eles aumentam cada vez mais. Hoje é quase raro você não encontrar uma pessoa que tome remédio. Grande parte das pessoas toma algum remédio psiquiátrico. Grande parte das pessoas. Ou para dormir, ou para acordar, ou para ansiedade, ou para depressão. E vou dizer, cara, assim, é óbvio que isso aqui não existe pesquisa científica sobre isso. Isso é uma impressão minha da realidade.
Cara, que as pessoas, elas desaprenderam a degustar a vida. Elas desaprenderam a desafogar. Elas estão morrendo afogadas por conta dessa realidade que está entrando e elas não conseguem, não tem jeito de sair. Pelo contrário, elas estão piorando este afogamento. Quando elas começam a ir muito por essas coisas, muito esses manuais, né? Ter certeza sobre tudo, a respeito de tudo. Isso é enlouquecedor para a alma humana. É preferível que as pessoas se transformem em livros de romance, em livros de poesia. Por quê? Porque o romance e a poesia, eles de fato, eles estão mais em consonância com a realidade, estão mais abertos à verdade e à realidade como um todo. Eles estão mais livres, eles são mais honestos, eles são mais sinceros. Nesse último episódio que eu gravei do meu programa, O Querido Sobrevivente, eu recebi um e-mail de um rapaz que tinha basicamente a minha idade, 33 anos, e no final do e-mail, depois de ele falar sobre a questão de vez em quando ter vontade de tirar a própria vida e tal, ele fala que era a primeira vez que ele estava expressando aquilo ali para alguém. E ele fala lá, isso aqui é apenas uma forma de me expressar. E eu falei no dia lá, né, no programa, apenas não, cara. Isso é tudo, pô. Pra você, isso é tudo. Você trazer a palavra e você conseguir ser honesto com essas coisas que você está trazendo, isso é tudo, cara. Porque imagina, o cara viveu 33 anos e nunca falou daqueles sentimentos que ele tinha ali dentro, daquela balbúrdia que ele tinha ali dentro pra ninguém. Ele só ficou naquele mundinho maluco dos pensamentos. E é óbvio que quando eu deixo a coisa dentro, sabe? Quando eu não expresso isso por meio de algum meio artístico, o que acontece? Aquilo vai apodrecendo dentro de mim. E é óbvio que isso vai me fazer um mal terrível. Eu preciso vomitar pra fora, é que nem uma infecção. Inclusive eu passei por uma agora no final de semana. Foi na sexta. Diarreia fodida. E é maravilhoso ir no banheiro. Por quê? Porque tu joga pra fora aquela porra. Aquela infecção que tá acabando com você, que tá te deixando mal, com febre e tal. Acabou? Vum. Eu sei que fica ruim falar, né, que a arte parece uma diarreia, porque não é assim também. Só que às vezes esse é o alívio. Esse vômito. Então este rapaz, pela primeira vez, ele estava me escrevendo sobre aqueles sentimentos, aquelas coisas que ele sentia. E isso simbolicamente já você está descarregando algo. Você usa a palavra para dar nome aos bois, para dar nome às coisas que você sente, a sentimentos. E quanto mais você consegue fazer isso, esses sentimentos, muitas vezes que são terríveis dentro de você, eles perdem força, porque você nomeou eles. Agora você pode enfrentar eles, porque você os nomeou, você está olhando para a coisa. Perceba que grande parte, cara, dos nossos medos e tensões, elas ocorrem porque a gente não está olhando para a coisa, a gente foge da coisa. Nem lá tem o Harry Potter lá que tem o Voldemort, aquele que não pode ser pronunciado. Não! Porque quanto mais eu fujo, não, aquele que não pode ser pronunciado, quanto mais eu fujo, mais medo este ser me causa. Porque na distância, o medo ganha força. Quando eu quero me afastar, quando eu não quero olhar para aquilo, ou quando eu só quero deixar isso nesse meu mundo interno, os pensamentos, isso ganha força. É por isso que eu preciso expressar para fora. Eu consigo me expressar por meio da arte. Por isso que eu insisto para vocês, meus queridos, façam arte, que seja escrever um diário, que seja, sei lá, pintar, desenhar, se expressar, que a gente precisa se expressar. Porque é isso, a arte existe porque a vida transborda, porque a realidade é inabarcável. E se a gente deixar a realidade entrar em nós, assim, dessa maneira, como acontece com a maioria das pessoas, aqui dentro ela vai causar uma chorna, como diria os gaúchos, né? Vai começar a causar uma bagunça aqui dentro. Se você não conseguir jogar essa bagunça para fora, tenho más notícias para você.
Inclusive eu, como terapeuta, isso eu posso afirmar porque eu vejo isso no consultório, quase que semanalmente assim. Pessoas que sentam na minha frente e que muitas vezes estão pela primeira vez falando sobre algum assunto específico. Eu percebo que como isso é um alívio às vezes para elas. E é até interessante porque como é a primeira vez que elas estão falando sobre aquilo, às vezes elas não conseguem achar nem as palavras direito. Só que quanto mais ela vai repetindo aquilo, mais vai ficando claro. Então, meus caros, nós precisamos achar essas formas de nos expressar. Eu existo e agora posso degustar a realidade e tornar-me aquilo que nasci para ser, eu mesmo. Minhas angústias, que são muitas, as coloco em seus devidos lugares, na arte. As arranco do mundo das ideias e dou-lhes uma forma. A angústia se fez palavra e habitou entre nós. Atirem meus sofrimentos mais terríveis e terei algo a fazer com eles, dar-lhes forma. Nessas, descubro-me, enterneço-me, empanturro-me, mas não sossego nunca. Inclusive, faço meu jabá aqui, né? Como eu falei, sou terapeuta, então se você que está aí e está carregado, né? E gostaria de marcar terapia, me coloco à disposição. Ok? Então é isso. Fiquem bem. Fiquem com Deus. Façam arte. E sobrevivam.